Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sei que esse formato de vídeo não é o favorito de vocês, áudio apenas, onde eu não apareço em vídeo. Tenho plena consciência de que esse não é o formato favorito e que tem muitas pessoas que não apreciam tanto. Então, se você não aprecia, assista outro vídeo no nosso canal. Eu insisto às vezes em gravar esse formato porque quero gravar alguma coisa para vocês, mas não quero ter aquela exigência de estar no estúdio, de estar parado em frente à câmera. Então, às vezes quero gravar em um outro espaço, fazendo outra coisa, de uma maneira um pouco mais relaxada, por isso que eu insisto em gravar apenas áudios. E hoje vou falar um pouco com vocês a respeito do porquê que eu acredito ser importante nós continuarmos estudando filosofia na atualidade. Sabemos que a filosofia não é mais a via de conhecimento mais utilizada. Hoje, o que está em pauta como forma de aquisição de conhecimento é o método científico, o método dedutivo, que é mais clássico da filosofia. Ele acabou saindo um pouco de pauta, então não é mais o método tido como mais adequado para se obter informações. Porém, estudar filosofia é extremamente importante, isso é defendido, claro, por pessoas que têm interesse em defender isso, os próprios filósofos, mas muita gente que não tem um interesse tão diretamente ligado à filosofia também entende a importância de se conhecer e entender a respeito de filosofia. Isso por quê? A filosofia, ela é a base de toda forma de conhecimento. Conhecimento científico, todo ele é pautado na filosofia. Então, toda a área do conhecimento científico que você vai investigar, você vai encontrar as raízes dele na filosofia. Por exemplo, se você pegar hoje o conhecimento de engenharia nas diferentes áreas, engenharia mecânica, engenharia civil, todas as formas de engenharia estão pautadas em conhecimentos que têm origem filosófica. Por exemplo, muitas das contas que são feitas para engenharia mecânica, para engenharia civil, são contas que utilizam fórmulas, por exemplo, desenvolvidas por Pitágoras, lá na época da Grécia Antiga. E outros filósofos também que utilizaram conhecimentos para desenvolver fórmulas matemáticas, que até hoje são utilizadas para desenvolver teoremas. Então, todo conhecimento, toda forma de conhecimento que você busque vai ter alguma raiz na filosofia. Por exemplo, conhecimento biológico. Se a gente pegar a biologia, Aristóteles classificou a grande maioria das plantas e vegetais ainda na Grécia Antiga. E muitas das classificações que ele utilizou até hoje são utilizadas. Então, todos os conhecimentos, pegar a química, a própria teoria da evolução do Darwin já foi desenvolvida por um filósofo na Grécia Antiga. Então, todo o conhecimento que nós temos hoje, ele tem alguma raiz na filosofia. E aí, por que é importante, então, nós conhecermos a filosofia? Porque se você não sabe de onde veio, dificilmente você sabe para onde ir. Por exemplo, se eu estou em uma estrada e eu não sei se eu vim do norte ou do sul, eu corro o risco de, se eu vim do norte e eu não sei disso e sigo para o norte, eu vou retornar para onde eu vim. Então eu vou acabar voltando para o meu ponto de origem ao invés de seguir em frente. E a mesma coisa se eu vim do sul e eu não tenho esse conhecimento. Então eu preciso saber de onde eu vim para saber para onde eu vou. E nesse sentido é muito importante nós conhecermos a filosofia, estudarmos ela, mesmo que ela não seja mais o método de aquisição de conhecimento mais aceito e que seja tido como o mais correto. Ainda assim nós precisamos conhecê-la, nós precisamos conhecer os principais autores da filosofia, nós precisamos conhecer o método de dedução de informações da filosofia, porque além disso, nos ser útil no dia a dia, isso também nos leva ao entendimento de onde viemos, de onde se constrói todo o conhecimento humano, para não cairmos naquele erro clássico de falarmos que estamos desenvolvendo algo novo, e aí você vai ver, isso já foi discutido por um filósofo lá em 100, 200 anos antes de zero. Então, se você não estuda, não pesquisa a fundo a história do conhecimento, você corre sempre o risco de repetir coisas, de acabar caindo numa repetição, de achar que você está fazendo coisas novas e, na verdade, você só está repetindo uma coisa que já foi feita há muito tempo atrás por outra pessoa. Então, nesse sentido, é muito importante
entendermos a história do conhecimento, conhecer a história da filosofia, para entender como que se construiu o que está em pauta hoje. A filosofia pode não ser mais a forma de aquisição de conhecimento mais aceita, mas ela foi por muito tempo e ela é a base em cima da qual se construíram todas as ciências atuais. Nenhuma ciência pode dizer que se construiu sem nenhuma base filosófica. Mesmo as ciências que nos parecem mais atuais e mais revolucionárias, como é o caso, por exemplo, da computação, mesmo a computação, se você buscar na filosofia antiga, você vai descobrir que existiam instrumentos que são muito... tiveram uma função muito importante para o desenvolvimento dos computadores, para o desenvolvimento do maquinário atual. Então, existe inclusive uma máquina que é tida como um dos primeiros computadores do mundo. Eu não me recordo bem o nome dela, é Antístera, alguma coisa assim, se eu não me engano, que é justamente um instrumento da Grécia Antiga, que não se tem pleno conhecimento de para que servir, mas ainda assim é tido como um dos primeiros computadores da história da humanidade. Então, toda forma de ciência atual, ela se pauta e se baseia em algum conhecimento filosófico. Creio que isso já é mais do que o suficiente para nos tornar evidente o quanto é importante você conhecer a filosofia. Mas, para além disso, a filosofia é um conhecimento que nos leva a pensar, e isso é muito importante, e isso é uma coisa que as pessoas têm perdido o hábito. Literalmente, as pessoas não têm mais o hábito de pensar. E isso não é uma forma figurativa de falar. Não é só uma forma de, digamos, desmerecer o contemporâneo, mas é porque realmente as pessoas não pensam mais. As pessoas, elas têm conhecimento até, elas têm muita informação, mas elas não têm sabedoria. Ou seja, elas têm o conhecimento, mas elas não conseguem desenvolver novos conhecimentos a partir das informações que elas têm. Então a pessoa, ela tem a informação precisa, ela faz. Se ela não tem, ela não consegue deduzir coisas. E isso é uma coisa que a filosofia nos traz. Então a filosofia, ela nos desenvolve de um modo que você olha para a coisa e você consegue deduzir o funcionamento daquela coisa, mesmo sem ter estudado a respeito. E isso é muito importante em determinadas situações, porque nem sempre você vai ter condição de estudar a respeito daquilo para conhecer de um outro modo. Então, às vezes, essa forma mais indutiva da filosofia, essa coisa mais de olhar e formular uma teoria que muitas vezes pode não fazer sentido nenhum, mas muitas outras faz sentido. Isso é uma coisa que, se você tem uma forma melhor de conhecer, ok, ótimo, você parte para a forma mais eficiente, mas muitas vezes você não tem essa opção. E você precisa deduzir algumas coisas por questão de facilitar teu dia a dia e muitas vezes, inclusive, por questão de sobrevivência mesmo. Então, no nosso dia a dia, esse conhecimento que a filosofia constrói e desenvolve é muito importante. Além disso, a filosofia, ela trabalha temas que são muito importantes para o convívio social. Então existem coisas que até hoje a filosofia ainda tem domínio, como a ética, por exemplo, que é algo simplesmente indispensável ao convívio social. A ética, ela norteia e pauta todas as relações sociais, ela norteia a noção de justiça, ela norteia a construção de leis, a construção de regras, a construção de princípios de convívio e tudo isso norteado pela ética, que é de domínio da filosofia. A ciência não tem condição de discutir ética. Você pode discutir ética na ciência a partir de conhecimentos filosóficos, mas conhecimento científico, de fato, não existe sobre a ética. Porque a ética é um conceito muito relativo e é um conceito que ele não é materializado. Então é muito difícil você discutir ética, você discutir beleza, você discutir amor pela ciência. Você consegue discutir tudo isso pela filosofia. Por meio científico, não tem como. Não é fácil você discutir por meio científico esses aspectos. Então, para isso também é importante a filosofia, e são conceitos, por exemplo, a ética é um conceito que é indispensável ao convívio social. Então, inegavelmente, é algo muito importante de conhecermos, de termos certo domínio, entre aspas,
para facilitar realmente a nossa vida cotidiana e para nos facilitar pensarmos a respeito das coisas. Porque as coisas não são dadas. As pessoas têm essa mania de, por exemplo, defender a lei como se a lei fosse fixa e tudo que está dentro da lei é correto e o que é ilegal é errado. Não. A gente sabe que nem de longe é isso. Não é à toa que a lei muda constantemente, se fazem novas leis, se derrubam leis antigas, se muda. Por quê? Porque a lei não é certa, não é algo preciso, algo definitivo. Basta nos recordarmos que até pouco tempo atrás era perfeitamente legalizado e dentro da lei a escravidão, era dentro da lei a agressão matrimonial, era dentro da lei a agressão física contra crianças, era dentro da lei o trabalho infantil. Então, tantas coisas que hoje não são evidentemente coisas erradas, até pouco tempo atrás era totalmente legalizado serem feitas. Assim como várias outras coisas que eram consideradas crimes e era um absurdo criminalizar tais coisas, hoje são consideradas coisas naturais, normais e tranquilas. Então, tudo isso nos leva a perceber que a lei não é algo fechado, preciso e imutável. Por isso nós precisamos de um conhecimento filosófico para estarmos constantemente nos questionando e questionando a sociedade na qual vivemos, questionando o que de fato é certo, o que precisa ser mudado, o que precisa ser atualizado. Tudo isso só é possível a partir de um conhecimento filosófico. O conhecimento científico dificilmente levará a esses caminhos. E existem muitos aspectos, por mais que já tenhamos a ciência que é encarregada de cuidar, por exemplo, da política, ainda assim, ninguém que estude de maneira séria a política vai descartar, por exemplo, o conhecimento desenvolvido por Maquiavel, desenvolvido, por exemplo, por Dante Alighieri, desenvolvido por tantos outros autores da filosofia que escreveram sobre política. Próprio Aristóteles. Então é preciso termos esse conhecimento filosófico para termos uma base para o conhecimento atual, para termos uma base em cima da qual questionarmos o que temos por certo hoje, coisas que a filosofia é indispensável para o desenvolvimento. Então acredito, assim como tantos outros filósofos, pessoas formadas na área, assim como pessoas que também não são formadas da área, mas têm apreço, como é o meu caso, e assim como pessoas que, mesmo sem ter tanto apreço pela filosofia, defendem firmemente a sua importância, porque realmente a filosofia ela é a base do pensamento atual, foi ela que construiu o que nós entendemos hoje por correto. O que nós estudamos hoje no meio científico tem toda a sua base construída em cima da filosofia e ela ainda é o que há de melhor quando se trata de questionar a sociedade, de questionar a política, de repensar as atitudes, de repensar um posicionamento ético e um posicionamento moral. Em função de tudo isso, a filosofia é indispensável. Você não precisa ser formado em filosofia, você não precisa ser um leitor diário da filosofia, mas não há como negar a importância de minimamente conhecê-la, conhecer a base que constitui a filosofia. Até mesmo porque o nosso conhecimento de filosofia, de maneira geral, é bastante limitado, mesmo entre aqueles que são estudiosos da área, que constantemente leem. Eu me incluo entre esses, porque apesar de não ser formado na área, eu leio muito a respeito de filosofia, mas ainda tenho noção de que o meu conhecimento é extremamente limitado, principalmente porque estudamos mais a filosofia ocidental e deixamos a imensa filosofia oriental, que tem autores incríveis, assim, tem muitos autores, e que nós temos um conhecimento extremamente limitado a respeito dessa filosofia. Mas ainda assim, estudar a filosofia nos possibilita o desenvolvimento de conhecimentos e conceitos que nenhuma outra área possibilita. O meio científico pode ter seus benefícios para muita coisa, pode ter seus benefícios para o desenvolvimento de muitos conhecimentos, mas existe muita coisa que escapa totalmente ao meio científico e que ele não tem condição nenhuma de estudar. E que a filosofia, por mais que possa parecer um conhecimento antiquado e ultrapassado, consegue estudar coisas que escapam ao meio científico.
É isso, espero que vocês tenham apreciado esse áudio. Como eu disse, tenho consciência de que não é todo mundo que gosta desse formato, mas ele me possibilita gravar de uma maneira diferente, um pouco mais fluida, enfim, eu gosto de gravar nesse formato, então vez ou outra eu ainda insisto. E se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito ou inscrito, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.